Bom, então, apresentando o professor Dr. Leonel Piovesana, que possui graduação em História e Estudos Sociais pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Palmas, especialização em História e Geografia pelo FESC, doutorado em Desenvolvimento Regional com a tese intitulada Território Caicangue, isso, na mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, Territorialidades em Confronto, e mestrado em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Sua dissertação foi Educação e Cultura na Terra Indígena Chapecó. Atualmente, professor titular da Universidade Comunitária da região do Chapecó, dos programas de mestrado em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais e mestrado da Educação da UNO Chapecó, autor dos projetos e coordenador desde 2009 até janeiro de 2014 dos cursos de licenciaturas Intercultural Indígena. Tem experiência na área de História e Geografia, com ênfase em Teoria do Desenvolvimento Regional, atuando principalmente nos seguintes temas: Educação Ambiental, Espaço Social, Plano Diretor Municipal, Meio Ambiente, Educação Escolar Indígena, Educação Superior Indígena, Cultura e Monitoramento das Interferências sobre as Populações Indígenas da Mesorregião, Grande Fronteira do Mercosul e PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional. E é também membro da Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina e consultor para a atualização da Proposta Curricular de Santa Catarina de 2014 sobre a educação indígena. De 2005 a 2013, coordenou o curso de pós-graduação Lato Sensu em levantamentos geodésicos e georreferenciamento de imóveis rurais, coordenador da licenciatura em Ciências da Religião, o ensino religioso escolar do Parfor da UNO Chapecó, e coordenador adjunto eleito em 2014 do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu, mestrado em Educação da UNO Chapecó, e é o coordenador do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, FONAPER, gestão biênio 2014 a 2016. Como vocês podem perceber, tanto o professor Ernest quanto o professor Leonel, todos também bastante comprometidos com a discussão sobre as religiões. E agora, que eu deixei por último, o nosso professor da casa é o professor Dr. Carlos João Parada Filho, licenciado e bacharel em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, teólogo, especialista em História da Igreja na América Latina e Caribe pela PUC, São Paulo, 1982, mestre em História pela Universidade Federal de Goiás, doutor em Educação pela Unicamp, psicólogo clínico pela Universidade Estácio de Sá, em 2007. Atualmente é professor adjunto da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, atua na graduação em Pedagogia, ministrando a disciplina Educação, Ciência e Religião, na licenciatura em Filosofia, ministrando a disciplina Prática de Pesquisa e Ensino e na especialização em Ensino de História, ministrando a disciplina Hermenêutica do Ensino das Ciências Humanas e Sociais, áreas de pesquisa e interesse, Educação e Religião, Formação do Educador e Espiritualidade, Educação e Autoconhecimento. Como vocês podem perceber, a nossa mesa promete uma ótima discussão, uma ótima reflexão. Então, passo a palavra agora ao professor Leonel, doutor Leonel Piovesana. Um bom dia a todos e a todas, e um
primeiro momento, eu quero mais agradecer por esta oportunidade e também pelo convite de estar podendo falar com vocês, né? E principalmente nesse programa. Em especial a Yolanda, a doutora Márcia, a doutora Yolanda, que fizeram esse contato através aí das suas meninas. Eu falo porque fui tão bem atendido ontem aí pela Luciana, a Mirtz, enfim, todas nessa equipe trabalhando, e foi tudo muito bom. E também cumprimentar o professor que tenho aprendido e tive essa sorte, né, de estar com ele no mesmo hotel, e aí a gente pôde dialogar bastante, né? Professor, chamado Cabem fica mais fácil, né? E muito tenho aprendido e posso levar para toda a comunidade, os professores, enfim, do FONAPER, né, o que aprendi aqui contigo também. A mesma coisa falo do professor Jean, né? Hoje, ter essa visão dentro dos cursos de ciências da religião ou das religiões, né, são muito importantes para nós, principalmente nessa questão religiões ou religiões comparadas, né, que viemos dialogando também ontem, vai nos ajudar bastante. Aí, também cumprimento o Dr. Carlos, que nos acompanha aqui, né, e o professor Luiz Antônio Cunha, prazer, né? Então, seja também bem-vindo, você vai fazer parte, que bom. Bem, primeiro, eu gostaria de fazer assim um apelo, uma denúncia, um olhar para o que está acontecendo em nosso país, com a comunidade negra do Brasil. Todos os povos sabem disso, mas que há um povo muito grande, povos originários, autóctones, enfim, que chamamos indígena, que hoje estão passando um estado de guerra, de extermínio no Mato Grosso. Independente de qualquer situação, há sim uma dizimação, uma mortandade muito grande, um genocídio no Mato Grosso, né? Povos caiovás, e assim, e eles, o pior, não estão tendo direito à voz e nem estão deixando pessoas entrar naquelas fazendas, naqueles confins, para pelo menos ver a situação. Então, como pesquisadores também não pudemos entrar. Semana passada estive em Recife, no FONAPER, onde tínhamos pessoas de lá, inclusive do CIMI, simpáticos à causa, né, são impedidos. E tudo acontece. Então, vamos também tentar denunciar, ver isso. É uma situação que está acontecendo no nosso país devido às políticas dos grandes, enfim, interesses aí de grandes proprietários, de grandes fazendeiros, né, com fins políticos até legitimados. E isso é muito ruim. Então, fica a nossa denúncia aqui. De onde vem? Eu sou, então, o professor Leonel, eu diria assim, de uma parte desse nosso planeta chamado Terra, e nasci numa região bem distante até de Chapecó, então imagina onde fica, né? Bem a oeste, na fronteira lá com a Argentina, um município que hoje tem em torno de 3.000 habitantes, mas que devido às necessidades para estudar, como não tinha estudo, acabei vindo para São Paulo, onde eu me formei, começando em Guaratinguetá, São Paulo, Sorocaba, e fiz toda uma trajetória e depois acabo retornando, então, para o sul do Brasil, mais especificamente Santa Catarina, Xanxerê, e finalmente na UNO Chapecó, uma universidade comunitária, onde não tem um dono, né, uma forma de participação não tão democrática, mas que se caminha muito nesse sentido, que se ouve exatamente por não ter um dono, né? E lá nós temos todos os cursos, em torno de 10.000 alunos, numa região de aproximadamente 1.500.000 habitantes, abrangendo o sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, noroeste gaúcho, alguns municípios. É uma região de confrontos, de muitos conflitos,
uma região onde surgem todos os movimentos sociais, seja o movimento das mulheres camponesas, MST, questões indígenas, temos lá os caboclos, quilombolas, enfim, chamava-se de lá o caldeirão brasileiro. Só para você ter uma ideia, o primeiro presidente que pisou naquele solo, a não ser antes o FHC só tinha ido lá para inaugurar uma usina de Machadinho, mas ficou no aeroporto e todo mundo tinha que ficar a 2.000 metros de distância, inclusive os repórteres. Foi a partir do Lula que se chegou e se viu aquela realidade, do medo que tinham de todos esses movimentos que se formavam na região. E é uma região, sim, que continua com grandes problemas, com grandes conflitos, uma região muito rica, hoje dominada praticamente pelas agroindústrias, né? E que chama por mão de obra. Então, através das agroindústrias, tentando pôr ali o quarto turno e ainda não conseguindo. Então, temos a presença de aproximadamente, só em Chapecó, de quase 6.000 haitianos, né? Que traz contigo sua cultura, sua religião, e trazem agora a terceira leva, estão vindo as crianças, e aí uma questão que a gente tem que levar em consideração também. E, além desse, também o senegaleses, né, na região aí que vai até Caxias do Sul, em torno de 1.500, né, senegaleses também. Aí só vem mais homens que são islâmicos. Então, além de todas as religiões ou não religiões, as questões indígenas, a partir das cosmologias, suas maneiras de se manifestar, que eles não entendem isso como religião ou não, né, que são os caigangues, os guaranis, geralmente já todos, quase todos, em igrejas neopentecostais, mas os caigangues ainda encontramos muitas comunidades, em torno de 33.000 pessoas, né, que se reconhecem, estão dentro das terras indígenas, aí tem suas maneiras também religiosas, suas manifestações, um tanto diferentes, que não se contempla em lugar nenhum, né? E que ainda a gente está nesse processo de estudo. Então, para falar do ensino religioso, eu entrei no FONAPER porque lá, a partir da própria história, da geografia, da necessidade também de se trabalhar com comunidades indígenas desde 1995, e também criarmos lá um curso cursos, todas as licenciaturas interculturais, né, indígena. De uma forma um pouquinho diferente do que vem acontecendo em vários lugares do Brasil. Nós é que vamos até as comunidades. A universidade é lá dentro da terra indígena. E isso fez, com as experiências anteriores, a partir desse projeto, a partir de 2009, os cursos são de 5 anos, todas as licenciaturas, para o magistério, nós é que vamos para lá. E isso tem garantido quase que 90% da presença nesses cursos. Praticamente não há evasão. E antes havia 98% de evasão. Quando eles tinham que ir para a universidade. Eles vão para a universidade, sim. Não é uma universidade separada. Mas momentos, né, dentro da terra indígena, onde possa se respeitar seus costumes, a menina que casa muito cedo, a questão da família, enfim, é uma maneira que nós encontramos e tem dado, estamos já concluindo aí uma segunda turma de egressos, né, dessa torno de 230 alunos indígenas. O FONAPER, eu entro a partir disso, dos movimentos, então, do Estado, fui e acabei estando presidente desse fórum e que também estou aprendendo. Tenho contribuído, vou aprendendo com eles, e eu faria aqui não vou ler tudo isso não, mas eu preparei uma fala então sobre o que seria esse ensino religioso e o porquê que, enquanto FONAPER, defendemos um ensino religioso, não defendemos a palavra ensino religioso, termo, como componente, mas por uma questão legal, por estar lá no artigo da Constituição 210, que o ensino religioso é obrigatório, de oferta obrigatória, porém facultativa para os alunos do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, o que nós temos no momento legal é isso.
E aí nós trabalhamos a essência, o corpo, o que é que vamos trabalhar e como é que vamos formar também esses professores. Aí uma das opções são os cursos de ciências da religião. E aí há muitas discussões também em cima disso, de como é formado, quais são as intenções, mas um grupo muito grande de professores de todo o Brasil estamos trabalhando, então, no ensino religioso que leve em consideração que não se cometa proselitismo, que não seja catequético, mas que se trabalhe com a nossa juventude, com os nossos educandos e educandas, nossos estudantes, enfim, a vida em todas as suas formas de manifestação, né? Inclusive religiões, não religiões, enquanto conhecimento, experiências de vida e filosofias. Essa é a nossa proposta, né? E, para isso, também estamos com um grupo, tivemos a oportunidade de estar na Base Nacional Comum Curricular, e fizemos parte dela, e está para consulta pública. Então, na consulta pública, depois eu até abro um pouquinho aqui, mostrando como é que se participa, ou se houver interesse, a abertura para cada objetivo ser entrado individual ou por instituição, organização, escola, e está participando, colocando lá sua crítica, não somente como crítica, sugestões. Cada objetivo tem um código e nesse todos podem participar. E esperamos também a gente ter a oportunidade de fazer uma boa análise e respeitar o que o povo brasileiro, enfim, as escolas queiram. Então, a condição humana não se compreende sem a cultura. E a cultura, por sua vez, não se compreende por total sem a religião. Isto por quê? Justamente porque tanto a condição humana quanto a condição da cultura se estruturam a partir de um núcleo mítico-ético. A origem mítica e ética, portanto, essas realidades valorativas estará na base de todas as formas elevadas na cultura e da cultura. Religião, arte, filosofia, ciência, tecnologia. Estas formas elevadas na cultura e da cultura são formas simbólicas estruturadas no campo e no espaço. No entanto, graças ao núcleo mítico-ético fundante e estruturante da cultura e de todas as formas de cultura, pode-se encontrar uma estrutura de abertura, principalmente na condição humana, às coisas e realidades que transcendem a própria condição humana e a própria condição da cultura. A abertura ao mistério, ao transcendente, ao eterno, ao não-tempo, ao não-lugar. Então, a condição humana transcendendo a condição animal e a condição da natureza, mas sem as abandonar. Tem um respiro no tempo e no não-tempo, no lugar e no não-lugar. Estas realidades, e do tempo e a do espaço, e a do não-tempo e a do não-espaço, revelam a estrutura e a nervura ontológica de toda a vida, de toda a existência. A expressão desta estrutura e nervura ontológica dá-se na angústia, pois se está sempre no afã e na ânsia de ser e de não ser, no desejo estruturante da condição humana e na esperança, condições estas que marcam de forma indelével o humano. Mas falar em condição humana e em condição da cultura é falar já em comunicação, em linguagem. Assim, a condição humana e a condição da cultura não se compreendem fora da subespécie da linguagem enquanto comunicação e da educação enquanto construção e formação de civilização, da civilização. Ou dizendo de outra maneira, a cultura não se compreende subespécie semiótica, pois ela e a condição humana são signos. As formas elevadas da religião, da arte, da filosofia, da ciência e da tecnologia são formas subespécies semióticas, porque sistema de signos, sistemas de linguagem, sistemas de comunicação altamente elevados e sofisticados. A educação, de maneira geral, em suas formas, as mais informais e as suas formas as mais formais, tem a ver
com todas as formas elevadas da cultura e na cultura. E a escola, de maneira muito especial, é o lugar da vida e da existência e de todas as formas simbólicas elevadas. Assim, a religião, a arte, a filosofia, a ciência e a tecnologia, para além das classificações reducionistas de saberes do contemporâneo, têm lugar na escola, pois é o lugar de articulação do sentido da vida e da existência e de todas as formas simbólicas existentes na cultura. Portanto, não são tão somente a ciência e a tecnologia que têm assento na escola e todo o processo de formação escolar em sua densidade e complexidade, mas também a religião, a arte e filosofia, pois esses saberes se constituem as fontes profundas do núcleo mítico-ético de toda a cultura, de todas as culturas, garantias estas de permanência da espécie humana e de todas as espécies, portanto, de toda a realidade existente. Só por esta razão tão somente por ela, se justifica o ensino religioso, tendo lugar e assento na escola, pois, para além dos usos ideológicos que se fez e se vem fazendo das religiões ou das diversas formas de se manifestar, e de resto, isso se dá também com a arte, a filosofia, a ciência e a tecnologia, pois o que não significam as duas guerras mundiais, o Holocausto, Hiroshima, senão a expressão máxima do uso ideológico e da irracionalidade da violência? As religiões e filosofias de vida humanitárias, irmãs gêmeas das artes, têm a função de instaurar a dimensão do maravilhoso, do sagrado e da beleza no mundo da cultura e de se instaurar um sentido no mundo da condição humana. O ensino religioso é o componente curricular por demais essencial na contemporaneidade, que entendemos ser o espaço para as mais nobres manifestações da vida em crenças ou filosofias, com respeito e humanidades. O tema ensino religioso tem ocupado educadores, pesquisadores, denominações religiosas, sistemas de ensino, universidades, órgãos públicos e privados, pessoas cidadãs e instituições que, direto e indiretamente, têm se interessado pela temática na escola pública, laica, gratuita, em meio a duas perspectivas que têm ocupado os debates: os que defendem o ensino religioso confessional e os que propõem a sua retirada. O Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, FONAPER, tem proposto e defendido outros fundamentos epistemológicos e pedagógicos para o ensino religioso no currículo escolar, de perspectiva não confessional, o que implica uma ampliação de compreensão do campo educacional, bem como a superação de leituras fragmentadas que interessadamente insistem em reduzir esse componente curricular à mera catequização. E aqui depois eu Então, o Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, FONAPER, entidade que congrega professores, pesquisadores e demais interessados no ensino religioso, tem promovido eventos anualmente e em diferentes regiões do país, o que tem possibilitado Então, o Fórum Permanente de Ensino Religioso, FONAPER, entidade que congrega professores, pesquisadores e demais interessados no ensino religioso, tem promovido eventos anualmente em diferentes regiões do país, o que tem possibilitado o intercâmbio das incontáveis práticas que vêm contribuindo para uma formação humana, integral e cidadã de pessoas, ao possibilitar o acesso e aprendizagem dos conhecimentos da diversidade cultural, religiosa nas escolas, sem proselitismos, e fomentando o reconhecimento do direito à diferença de cunho religioso e outros, o que inclui conhecer elementos das culturas e crenças religiosas dos povos da terra, bem como de diferentes filosofias de vida não religiosas. E para isso,
Depois também eu deixo aqui esse artigo. Na Base Nacional Comum, a gente está de acordo e vem trabalhando agora com a consulta pública também, de alguns objetivos para compor a base comum. Isso pensando no estudante, naquele que vai estar na escola. E os objetivos, então, que estão lá para consulta e contribuições e sugestões são: construir entendimento acerca das relações de alteridade, considerando que o que somos enquanto identidade é resultado do encontro e da convivência com o outro na coletividade, implicando em responsabilidades para o bem viver. Acessar saberes, experiências e conhecimentos religiosos produzidos pelas diferentes culturas, cosmovisões e tradições religiosas, sem proselitismos, a partir de pressupostos científicos, éticos, estéticos, culturais e linguísticos. Compreender as diferentes vivências, percepções e elaborações relacionadas ao religioso e ao não religioso, que integram e estabelecem interfaces com o substrato cultural da humanidade. Reconhecer a diversidade cultural religiosa com atitudes de respeito e valoração, a partir da problematização das relações de saberes e poderes de caráter religioso que incidem na sociedade através de concepções que legitimam práticas preconceituosas e discriminatórias. Construir referências para analisar as diversas formas das religiões atuarem na sociedade. Construir referenciais para analisar as diversas formas das religiões atuarem na sociedade: política, saúde, educação, projetos e movimentos sociais, entre outros, salvaguardando a liberdade religiosa e não religiosa, e os princípios da educação laica na constante promoção e defesa da dignidade humana. Reconhecer os diferentes e as diferenças por meio do exercício do diálogo interreligioso e do conhecimento intercultural das concepções éticas, políticas, religiosas e socioculturais elaboradas historicamente pela humanidade. Valorizar iniciativas e práticas que reconheçam a diversidade cultural religiosa na perspectiva dos direitos humanos, no constante exercício da cidadania, responsabilidade ética e na erradicação de discursos e práticas de violência de cunho religioso. Elaborar questionamentos referentes à existência humana e às situações limites que integram a vida, articulando as questões socioambientais, geopolíticas, culturais e religiosas, de opções de ser e de se apresentar enquanto pessoa digna de respeito na diversidade ou nas diversidades. Problematizar a utilização das tecnologias de informação e comunicação relacionadas às situações da vida cotidiana e ao desafio das relações interreligiosas e interculturais na sociedade contemporânea. E quais são hoje os nossos obstáculos, né? Quais são os nossos problemas, enquanto falo, né? Uma das questões é a própria sigla, o próprio nome, ensino religioso, né? Que é constitucional, lá no artigo 210, né? Nós temos também, através da LDB, no artigo 33, enfim, que o ensino é obrigatório, a oferta desse componente curricular é obrigatório na escola, porém de oferta facultativa. Ele deve compor em horários normais, né, do 1º ao 9º ano nas escolas públicas. E que no momento, o que a gente está fazendo desde a base nacional desses fóruns, é que temos que trabalhar então com a sua essência, com os seus conteúdos, e não perder esse espaço que acreditamos nenhuma outra disciplina, eu também sou do campo da história, dos estudos sociais, consegue agregar essas questões que levam em consideração da fé, que levam em consideração todas essas situações. Por exemplo, eu nasci numa comunidade de italianos, racistas preconceituosos, onde na região 60% são mestiços, caboclos chamados. São invisíveis. Indígena, então, nem se fala. A invisibilidade. No entanto, a minha igreja católica sempre me ensinou, pela catequese, na igreja, de certa forma,
a discriminar. E até para dizer para vocês, até 1948, na nossa região, se caçava bugres, que eram os índios. Se caçava e se vendia o par de orelhas. Ainda há bugreiros vivos. E para nós fazermos isso, era com o negro ou com o índio, era uma coisa normal. E que as próprias igrejas, né, de certa maneira, te colocavam um crucifixo branco, um Jesus branco, e ali vinham todas as teorias, que era aprendido da família. E eu fui aprender a respeitar o outro, comecei em Guaratinguetá, São Paulo, quando tive essa participação na escola de professores negros, coisa que era inexistente para mim, e que a escola veio me ajudando, mesmo no ensino religioso, né, mas feito por pessoas, talvez de outras religiões. Em 1978, 79, iniciei em Sorocaba, São Paulo, Monteiro Lobato, como professor do ensino religioso pelo CIER, que era interconfessional, mas também que não respondia, que ainda, a certo ponto, era catequético. E aí a gente foi aprendendo, e hoje estamos nessa construção, estamos em construção, então, esse processo do que é melhor ou não para as escolas. Obrigado.